E com uma madrugada de violência no sul do país. Muitos tiros, muitas bombas, numa madrugada de violência em Criciúma, Santa Catarina. Foi com esse som aí que muita gente acordou durante a madrugada em Criciúma, Santa Catarina. Na madrugada desta terça-feira, nós vamos ao vivo já direto para a cidade do estado de Santa Catarina. Informações atualizadas sobre o trabalho de investigação da polícia, a atenção dos moradores nessa manhã. O repórter João Zanini, da Rádio Eldorado de Criciúma, filiada da Rádio Bandeirantes, está ao vivo conosco para atualizar as informações. Bom dia, João. Que não está acostumada a situações deste tipo. Um caminhão foi incendiado, foi o primeiro ato já por volta da meia-noite desta quadrilha especializada, isso é notável, especializada neste tipo de prática. Este caminhão, então, ele foi incendiado em frente à porta, ao portão do batalhão da Polícia Militar aqui da cidade, como eu disse, próximo à meia-noite. Simultaneamente, os bandidos estavam em 10 carros, todos eles de cor preta. Simultaneamente, no centro, numa área bem central aqui da cidade, a Rua Getúlio Vargas, uma agência do Banco do Brasil também foi alvo desses bandidos que explodiram caixas eletrônicos, atiraram inclusive em comércios em toda a região. Os comerciantes estão contabilizando os prejuízos, as vidraças todas quebradas durante o início já desta manhã. O BOP de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, ele fica apenas na capital, apenas em Florianópolis. Então, se deslocou aqui para o sul do estado, aqui para o interior, está aqui ainda como o subcomandante da Polícia Militar de todo o estado. Foram várias ações desses bandidos que atiraram a esmo durante pelo menos 2 horas em todas as ruas da cidade que ficou sitiada. Eles balearam um policial militar que está em estado grave no hospital. O tiro atingiu a região abdominal deste policial. Eles tentaram alvejar também outras pessoas. Um vigilante também acabou sendo baleado, mas o seu estado é estável. Então, algo que nunca se tinha visto aqui na cidade de Criciúma. Nada parecido, nada do tipo foi visto por ninguém aqui, uma situação para lá de inusitada. Os tiros podiam ser ouvidos em toda a cidade, é uma cidade pequena, tem 200 mil habitantes, mas é uma cidade de uma área territorial pequena. Então, realmente está todo mundo muito assustado. A polícia conta com o apoio de guarnições do Choque, também batalhão de Choque, que veio da capital do estado, e toda a cidade, toda a polícia, helicópteros estão em busca, mas até o momento os bandidos não foram encontrados. O que foi apreendido até agora foi a quantia de R$810 mil, que foi encontrada dentro de sacos de dinheiro, e a polícia levou 4 pessoas para a delegacia. O que acontece é que muita gente, os moradores vizinhos à agência bancária, acabaram saqueando o dinheiro que estava no chão. E eles afirmam que todo esse dinheiro que estava dentro foi esse dinheiro saqueado. A polícia, claro, ainda não se convenceu, acredita que pode haver relação deles com os bandidos. E esses bandidos fugiram para a cidade vizinha de Nova Veneza, abandonaram todos os carros lá, os 10 carros, e até o momento não foram localizados. Com informações aqui da Rádio Eldorado de Criciúma para os colegas aí da Bandeirantes de São Paulo, repórter João Zanini. Valeu, João. Obrigado. Você vai voltar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes em breve para atualizar as informações a respeito desse ataque, né, dessa organização criminosa na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Mariana Godoy, ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, não é um episódio isolado. Essa nova modalidade, né, que de algum tempo já não é mais nova, né? Porque tem sido adotada por diversas quadrilhas especializadas, definida como novo cangaço. Os bandidos utilizam, né, cidades de menor porte, de médio porte, para atacar. Tem informações
informações privilegiadas sobre remessas de dinheiro que chegam a esses locais e aí montam essa estrutura toda que foi narrada pelo João, né? Muito bem narrada aqui, com carros de luxo, metralhadoras, explosivos e tudo que eles precisam para aterrorizar a população, né? Fazer reféns. Nesse caso de Criciúma, né? As pessoas foram colocadas na calçada, né? Como barreira humana para impedir a chegada da polícia. É uma cena lamentável que vai correr o mundo e vai mostrar como está a situação da segurança pública aqui no Brasil. Cadê o Ministério da Justiça? Cadê uma ação coordenada de inteligência com os estados, né? 10 veículos de luxo, né? Que estão rodando aí pela região de Criciúma, de Santa Catarina, veículos que foram roubados, né? A polícia não tem a inteligência para fazer uma soma e ver que isso vai ser utilizado por uma quadrilha organizada para uma ação como essa. Não é a primeira vez que isso acontece. Eles usam esses carros de luxo porque são carros com velocidade, né? São carros que conseguem proporcionar uma fuga e aí depois são abandonados. Então, se há uma sequência de roubos desses veículos, o setor de inteligência das polícias, né, deveria fazer esse monitoramento para justamente tentar impedir a ação dos bandidos, que levaram muita quantia em dinheiro. O João nos trouxe aí 800 mil reais, foi o que eles deixaram para trás, foi o que eles deixaram pelo caminho. Imagino quanto não levaram e certamente esse dinheiro vai ser utilizado para financiar novas ações como essa, né, Cláudio? Bom dia para você. Muito bom dia a todos, bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Freitas, bom dia Mariano. Olha, a gente assiste a mais um triste espetáculo, né? Uma demonstração de força de organização do crime, né? Contra a passividade dos meios de segurança, né? Uma das ações dele, a gente viu no relato, né? Foi incendiar um carro na porta do batalhão da PM e com isso dificultar a ação da polícia e etc. É uma tristeza, né? A gente imaginar que nós todos estamos à mercê desse tipo de banditismo. E é um banditismo que remonta aos tempos dos assaltos à diligência no oeste norte-americano, né? Parece filme de Bang Bang, é um horror. Bandoleiros dominando uma cidade inteira, e não é qualquer cidade. Criciúma é uma cidade grande, uma cidade importante do interior de Santa Catarina. E a gente imaginar que toda a população de Criciúma foi, inclusive, aconselhada pelo prefeito a permanecer em casa para não correr riscos, para não virar refém. Olha, foi mais uma daquelas demonstrações, né, que nós temos de absoluta incompetência, né, de absoluta passividade das autoridades de segurança pública como um todo. E aí se inclui o Ministério da Justiça, se inclui os secretários estaduais de segurança, secretários municipais, comandantes A Polícia Militar tem uma P2, né? Toda a Polícia Militar tem um serviço de inteligência, toda a Polícia Civil tem um serviço de inteligência, enfim, sem contar a Polícia Federal, a BIM e a estrutura do Estado brasileiro que nós sustentamos nessa área de inteligência é caríssima, caríssima. Esse povo emburreceu todo, o que é que aconteceu, né? Porque, afinal de contas, que inteligência é essa que não é capaz de detectar a articulação, a organização de um assalto dessas proporções? Foram utilizados pelo menos 10 veículos, né? A gente viu aí imagens feitas por moradores assustados, os bandidos tomando conta, né, fazendo patrulha nas ruas, nas esquinas, né, para impedir a aproximação de qualquer tipo de ameaça e etc. Olha, é chocante a gente assistir uma cena como essa, que faz lembrar mesmo os piores momentos, né, da história da humanidade no enfrentamento a gangues armadas desde o Velho Oeste. Cláudio Humberto fala do Velho Oeste, cita o assalto às diligências, e aqui no Brasil a gente tem como comparação esse tipo de banditismo no cangaço mesmo, por isso que está sendo chamado de novo cangaço, esse banditismo, esses assaltos durante a madrugada feito por quadrilhas que não fazem isso de uma maneira aleatória. Eles têm um ritmo, eles têm uma sequência. A gente tem tido um assalto desse tipo por mês, pelo menos. No mês de maio desse ano, foi em Ourinhos. Em Ourinhos,
O mesmo esquema, durante a madrugada, 40 homens fortemente armados, cerca de 10 veículos, que assaltaram uma agência do Banco do Brasil usando explosivos, armamento muito pesado. Em junho, foi em Bragança Paulista. Mesma coisa, só que em Bragança Paulista eles não conseguiram levar o dinheiro do banco porque os explosivos que foram usados não foram suficientes para fazer com que a quadrilha conseguisse acessar o cofre. Mas a mesma coisa, uma ação durante a madrugada. Em julho, foi em Botucatu, também no interior de São Paulo. 2 policiais ficaram feridos, houve troca de tiros. A mesma ação de madrugada, dezenas de homens fortemente armados, sempre por volta de 3 da manhã, entre 2 e 3 da manhã. E em novembro agora foi em Araraquara. Durante a madrugada também uma quadrilha trocou tiros com a polícia por cerca de 2 horas. É mais ou menos o tanto de tempo que dura essa ação. Agora, as perguntas que ficam, e são perguntas muito pertinentes. Porque o Cláudio menciona o serviço de inteligência, porque para os bandidos conseguirem fazer esse tipo de assalto, eles precisam também de explosivos. De onde estão saindo esses explosivos? Não é algo que você consiga comprar em algum lugar. Os explosivos geralmente são roubados de mineradoras que fazem um trabalho, que tem esse uso normal, e geralmente eles são roubados de mineradoras e são desviados ou roubados dessas empresas que usam os explosivos no trabalho de captação de minério. Agora, somem explosivos e ninguém fica sabendo, ninguém vai perseguir, ninguém vai seguir. Então, quem são? Principalmente o mais importante é descobrir isso, né? Quem são esses bandidos? Será que são os mesmos que fizeram um assalto em Botucatu, em Araraquara, em Ourinhos, em Bragança Paulista, que agora foram para o sul do país e estão fazendo esse assalto em Criciúma? É isso aí, olha, quem está em contato conosco agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Prefeito, bom dia, obrigada por falar conosco. Isso, muito bom dia para você, muito bom dia para os teus ouvintes também. Prefeito, na situação de momento agora em Criciúma, circulação nas ruas, qual é a recomendação do Poder Público, da Prefeitura, para garantir a segurança dos moradores? Olha, primeiro que nós estamos desde ontem à noite, no final da noite, início do dia de hoje, trabalhando junto com a polícia aqui de Santa Catarina tem feito um trabalho extraordinário nessa direção. Agora que Criciúma viveu talvez a pior de todas as noites, né, em termos de terror, acho que não teve nenhuma noite em que o criciumense passou por um momento tão difícil. Agora as coisas estão voltando ao normal e o que se pede agora é que deixe a polícia fazer o trabalho da polícia. Prefeito, muito bom dia. A gente apresenta aqui a solidariedade, né, ao senhor e à população de Criciúma em relação a isso, mas eu queria saber o seguinte, por que a polícia não fez o seu trabalho para proteger a população? Não, a polícia fez o trabalho sim, a polícia agiu no protocolo que a nossa polícia tem. Acho que, até eu não sou policial, eu não sou dessa área, mas entendo que os bandidos, os marginais, que são muito bem preparados, eu não vi nenhum filme isso, eu gosto desse tipo de filme, mas eu não assisti nenhum filme que tenha um preparo tão bom como este. Eu estou assistindo uma série agora da Netflix, The Blacklist. Eu não vi uma cena lá parecida com aquela que nós vimos, que Criciúma viveu na noite de ontem. Eles vieram aqui para roubar, não vieram para matar. Roubaram. Não mataram, atingiram um policial e um vigia. A polícia não fez troca de tiro com os bandidos, exatamente para que uma bala perdida ou várias balas perdidas pudessem atingir a população. Que a população, pela sua própria natureza, ela é curiosa, que desceram dos seus apartamentos, que vieram para as calçadas da rua, enfim. No nosso entendimento, a polícia cumpriu o protocolo, agiu dessa forma. Tão logo eles deixaram o centro da cidade, que estava sitiada, e libertaram os reféns, a polícia já foi atrás deles. É claro que não pegou, mas pelo menos nós não tivemos nenhum óbito. Prefeito, como é que foi a vida aí durante a madrugada, esse início de manhã? Ainda tem rua interditada em Criciúma? Qual é a situação na manhã desta terça-feira aí na cidade? O Instituto Geral de Perícias, o BOP, estão trabalhando, tem alguns artefatos bélicos aí que sugerem que sejam algumas bombas que estão sendo desativadas, enfim.
esses locais estão isolados e algumas ruas na área central de Criciúma, elas ainda estão interditadas, deixando a polícia fazer o papel dela, o Instituto Geral de Polícia, o BOP, enfim, o Esquadrão Antibombas, deixando que a polícia conclua este trabalho para logo depois, sim, então, liberar todo o trânsito da cidade. Prefeito Clésio Salvaro, prefeito da cidade de Criciúma, cidade que foi sitiada durante a madrugada num assalto com imagens cinematográficas, fazendo reféns, durante 2 horas explosões, bombas e uma quantia de dinheiro que foi levada, que ainda não foi informada. Agora, prefeito, de uma parte desse dinheiro a gente ficou sabendo, porque R$800 mil os bandidos não conseguiram carregar, deixaram em bolsas, em sacolas pelas ruas, e algumas pessoas tiveram acesso a esse dinheiro e foram presas pela polícia. A minha pergunta é o que vai acontecer com elas, e a polícia já sabe se elas têm ligação com a quadrilha ou se eram pessoas que acabaram se aproveitando do momento? Eu acredito que essas pessoas não têm nada a ver com a quadrilha, e talvez isso nem tenha sido, que os bandidos não tenham conseguido levar, talvez deixaram de propósito para desviar o foco. Essas pessoas vão responder de acordo com a lei, não sei qual é a penalidade, mas eu também acredito que eles não têm nada a ver com esta quadrilha. Prefeito, o senhor está em contato com outras autoridades que estão investigando aí, policiais, né? Dá para a gente ter uma ideia de quanto dinheiro essa quadrilha pode ter levado? Eu estava aqui com o superintendente do Banco do Brasil, ele também não tem um valor. É muito difícil, só o Banco Central talvez que vai informar ali esses numerários ali, quantificar ali. Por enquanto, não se tem o valor aí. Foi na agência central do Banco do Brasil. E tinha chegado dinheiro aí? Regional. Tinha chegado dinheiro, uma remessa de dinheiro aí, a investigação sobre essa informação privilegiada por parte dos criminosos? Olha, eu não saberia dizer, mas não foi por acaso que eles vieram no último dia do mês, né? Acho que o Banco do Brasil, nesses dias, até para quem não conhece bem a nossa cidade, nós somos uma cidade de 220 mil habitantes, mas nós somos uma cidade que somos polo macro regional. Então, certamente dinheiro de outras agências também, em espécie, acho que estavam guardadas nesse banco. Eu não sei dizer, eu não tenho essa informação. Bem, eu queria agradecer ao prefeito de Criciúma, que falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Prefeito Clésio Salvaro, obrigada, hein? Bom trabalho para o senhor. Isso, um bom dia a todos. Muito obrigada. E olha, só para encerrar aqui a abertura do Jornal Gente, com esse assunto quente da madrugada, da manhã, mais uma cidade sitiada e com caixas eletrônicos explodidos. A Mariana falou, mas Criciúma, por que a gente está dando tanto espaço para alguma coisa que é localizada em outro estado, por exemplo? Não, a Mariana trouxe os casos aqui. Essa é uma ação que está se repetindo de forma assustadora. Hoje é Criciúma, amanhã pode ser a sua cidade, gente. É isso. Ourinhos, Bragança Paulista, Botucatu, Araraquara, agora Criciúma. É a mesma ação. Altamente organizada. São dezenas de criminosos. E olha, tem muitos ouvintes aqui na live falando, escuta, dá até pena da polícia nessa hora. E eu concordo com esses ouvintes. Como é que você vai enfrentar um armamento desse tamanho, uma organização desse tamanho de peito aberto? Não há condição. E aí a gente descobre que, infelizmente, o crime organizado está léguas à frente da nossa capacidade de combatê-lo. E isso é muito assustador. Não, da capacidade não sei, Thaís, mas da vontade talvez. Da capacidade de combater, aí eu vou ter que discordar. Mas da vontade. Porque tendo vontade, como disse o Cláudio Humberto, tem um setor de inteligência, não tem? Tem um setor de inteligência, ele tem que saber onde é que vai chegar o dinheiro e como é que os bandidos têm essa informação. Como é que os bandidos sabem onde é que fica o lugar que guarda todo dia. O prefeito de Criciúma não sabia que aquele lugar era tão especial, que era o ponto de recebimento de dinheiro de todas as outras agências? Como assim? Então os bandidos têm, além da informação de onde ficam os cofres, os principais cofres, eles não estão atacando uma agência bancária, estão atacando o lugar onde fica o dinheiro grosso. Eles sabem o horário que vai chegar o malote de pagamentos mais...
com maior quantidade com maior volume de dinheiro. E eles têm acesso a explosivos. Gente, ter acesso a explosivo que é o grande diferencial nesse tipo de assalto e que é o caminho para pegar esses bandidos. Como é que eles têm acesso a explosivos? De onde estão vindo? Essas cidades menores, cidades que são polo, inclusive, né, polo de desenvolvimento regional, etc., precisam alterar, a polícia precisa alterar o conceito, né, de sua atuação. Evidentemente que a polícia foi tão surpreendida quanto qualquer cidadão, quanto o prefeito, quanto qualquer cidadão de Criciúma, também em Ourinhos e nas cidades que já passaram por isso, né? Mas o fato é que com apenas 10 veículos, suponha que tinha ali 3, 4 bandidos por veículo, eles simplesmente controlaram a cidade inteira. Os bandidos tomaram a cidade de Criciúma. Para fincar lá uma bandeira e dizer aqui agora é uma república independente, foi pouquíssimo. Se quiser, fazem isso. República independente da bandidagem. Vai lá, põe uma bandeira e fica lá. A polícia precisa... A questão é que em cidades de todos os portes, infelizmente, né, é preciso mudar a lógica. Quando a população dorme, não é para a polícia dormir, não. Ao contrário, né, é para se manter alerta. Se tivesse um policiamento nessa cidade atento, né, nas entradas da cidade, nas ruas principais, com toda certeza ia dar de cara com a chegada desses bandidos. Mas não, os bandidos agiram com aparente tranquilidade. Colocaram um carro, tanto assim, levaram um carro para a porta do batalhão da PM, atearam fogo para dificultar a saída lá dos policiais, etc. e tal, e deu certo. Isso é estratégia militar, né? É gente que entende do riscado, é gente que estuda esse tipo de coisa, são organizados a esse ponto, com toda certeza. Tem gente ali ligado ao que foi de algum aparato de segurança, para ter noção desse tipo de organização. Sem contar, você viu imagens mais próximas, eles usam uma espécie de uniforme, com capacete, mascarados, armas pesadas, modernas, né? Bem ao contrário das nossas polícias. Isso é interessante, viu, Cláudio? E tem que ter grana, né? E essa linhagem toda definida por vocês, esses episódios recentes citados aqui, na abertura do Jornal da Bandeirantes Gente de hoje, eles têm um lugar comum, que é exatamente o ano de 2017, quando essa mega facção criminosa conseguiu um assalto a uma transportadora de valores em Cidade do Leste, na fronteira do Brasil com o Paraguai, né? Lá foram levados 40 milhões de reais. E esse dinheiro certamente foi muito bem utilizado, né, do ponto de vista do crime, pelas organizações criminosas para armar esses exércitos e para a gente estar vivendo isso que a gente está vivendo hoje em Criciúma, vivemos outro dia em Bragança, Araraquara e assim por diante. Então, precisamos pontuar, né, esses eventos históricos, cobrar aqui mais inteligência da polícia, mais coordenação. Cadê a Polícia Federal, né? Trouxemos o Sérgio Moro, herói nacional, para ser aí o Ministério da Justiça ganhou o apêndice e segurança. Bonito, né, Pedro? Ganhou um status, né, Thaís? Que falou assim, agora os problemas estão resolvidos, né? Quem trouxe a Lava Jato vai acabar com o problema da segurança pública do Brasil. O que nós estamos vendo é um crime organizado mais fortalecido e precisamos cobrar do governo federal aqui. O governo federal foi eleito com uma das bandeiras da segurança pública, né? Cadê a Polícia Federal? Cadê a inteligência? Cadê esses setores que precisam estar coordenados nesse momento para surpreender? Precisa surpreender pelo menos uma vez. É isso, pelo menos Pedro, uma vez o crime. Não adianta a gente culpar o policial de ponta de rua de Criciúma. Esse cidadão, coitado, não tem o que fazer. Que tá com 38 lá, né, Thaís? Lógico. Com 38 lá e o bandido tá com um fuzil R15 do outro lado. E olha, já que você lembrou um fato passado, eu vou lembrar mais um, mas esse aqui é mais recente. Porque é mais uma amostra de como que a gente está errando na condição da nossa política de segurança pública. Cadê André do Rap? Cadê esse cidadão? Tá ali com a fotinho publicada na lista da Interpol, foto publicada no poste, que nem em filme de faroeste. Cadê André do Rap, que saiu pela porta da frente do presídio de Presidente Venceslau em 10 de outubro, um sábado de sol. Saiu sorridente, antes de sair se despediu um por um
dos outros colegas de presídio, bateu ali nas celas, aquela cena que é memorável. E a outra cena memorável, ele saindo pela porta da frente, sorridente, entrando no carro do advogado para escafeder-se no mundo. Ninguém tem a menor ideia de onde está essa pessoa, depois daquela decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que colocou-o na rua. Depois fomos entender que a defesa de André do Rep foi tentando no sorteio do STF, até cair com o ministro Marco Aurélio Mello, que já tinha histórico de tomar esse tipo de decisão. Bem, André do Rep, a história dele é a história de como a gente erra. Ele começou no crime em 96. Nasceu em 77, em Santos, foi morar numa favela do Guarujá, uma pessoa pobre morando no litoral de São Paulo, logo virou ali contato do crime, distribuía droga. Foi preso em 96 pela primeira vez, tráfico, solto em 99. Foi preso em 2003, tráfico, foi solto em 2006. Foi preso de novo em 2007, tráfico, foi solto em 2008. Nesse momento ele já tinha crescido na hierarquia do crime. Foi ser preso novamente só em 2019, aí já como um dos chefes do crime organizado, com conexões na Europa para enviar a droga que passa pelo Brasil e segue para os países europeus. Foi preso em 2019 e solto em 2020 pela porta da frente. Olha quanta energia, quanto julgamento, quanta polícia, quanto tudo a gente gastou em cima de um caso apenas. Aonde é que a gente está errando com isso? Não é possível, parece que em todo o sistema a gente enxuga gelo, nada acontece. E agora ele está foragido e sabe-se lá fazendo o que, aonde e como, né? E agora, Criciúma, que alguns dos nossos ouvintes não queriam que tivesse na abertura do jornal, tá no New York Times, já deu no New York Times. Gente, isso é tão notícia aqui como é no mundo. Não é normal uma pessoa ter uma bazuca. Um criminoso tá com uma bazuca no meio da noite, de madrugada, uma bazuca andando pelas ruas de uma cidade do interior do estado. Não é normal, é notícia e ainda vai repercutir muito.